Ó, o Nicolas está puxando outro ponto também, que é uma continuação daquele. Falam mal de mim, mas só falam por detrás. Pega ele, diabo, pega ele, Satanás. Eu botei o título da live, Se Deus é bom, o diabo não é mal. Isso é cantado dentro da Quimbanda. Mas se Deus é bom, o diabo não é mal. Mais ou menos assim. E essa questão de cantar o diabo, de cantar Lúcifer, de cantar Satanás, isso eu já expliquei em algumas quantas lives, que como há uma pecha, né? É tratado o Exu de forma bem pejorativa e degradante, dizendo que Exu e Pombagira são o diabo, ou que o próprio Exu Orixá é o diabo. Então, na Quimbanda, os próprios, e por que não dizer o Orixá, tem uma frase, assim como tem aquela frase de Exu Orixá na África que diz que o Exu acertou um pássaro hoje com a pedra que arremessou ontem. Mais ou menos assim. Isso é uma frase de Exu em África, que retrata um pouco o Exu. Tem uma outra frase que também é africana que diz: o Exu ele ri da própria desgraça. Eu acho muito legal essa frase. O Exu ri da própria desgraça. Então, nós seres humanos que somos falhos e cheios de ego e vaidade, coisa e tal, sempre quando nos acusam de alguma coisa, principalmente quando a gente não é, a gente se ofende, a gente quer brigar, quer defender nossa honra, né? Até tem um monte de vídeos de autoajuda aí desses filósofos brasileiros aí que dizem, né? Poxa, mas se te chamam de filha da puta, tua mãe é puta, né? Se ela não é, então tu não tem que se ofender. Se ela é, tem que dizer, bah, legal, tu conhece a minha mãe, já deve ser cliente dela lá. Então, assim, é mais ou menos assim os vídeos de autoajuda. Do Leandro Carnal, de outros aí, filósofos. O Exu, ele é mais ou menos parecido, ele ainda caçoa sobre a acusação, né? Então, ele usa dessa coisa de rir da própria desgraça. Então, quanto mais imputam ele ser o diabo, mais ele ainda diz: se Deus é bom, o diabo não é mau. Né? E, enfim, é mais ou menos isso aí. A pergunta do Douglas Baldo. Douglas Baldo é um amigão meu aí que já está nos meus grupos há bastante tempo. Me segue aí no YouTube, né? Facebook também é meu amigo lá. A pergunta dele eu vou ler agora. Para puxar o Exu no médium, em desenvolvimento, é preciso que o guia de frente do lado da Umbanda esteja firme? Olha só. Show de bola a pergunta. Cara, aqui aonde eu moro, na Grande Porto Alegre, da casa que eu vim, eu vou tentar explicar para o pessoal de fora do estado entender. Da casa que eu vim, das casas que conheço, da maioria das casas, falando lá do passado, tá? Aqui se tem a parte de orixás bem fundamentada numa coisa que a gente chama de nação, vulgarmente chamado de batuque. E é muito semelhante ao candomblé. Só para entender, seria o candomblé do Rio Grande do Sul. Tá? Batuque. Né? O pessoal conhece vulgarmente assim. Então, toda a parte de orixá é feita ali. No mesmo terreiro se fazia a Umbanda e a Quimbanda também. Então, são 3 credos, ou 3 religiões, para quem entenda, nação, Umbanda e Quimbanda. Para que não haja um choque entre essas 3, existe uma questão de hierarquia, onde se compreendia e se compreende até hoje que o orixá, por ser uma deidade, por ser um deus, né, um semideus, ou melhor dizendo, por ser incumbido pelo próprio Olodumare de tomar conta de tudo, esses orixás aqui tomam conta de tudo, então eles, por serem deuses, numa questão hierárquica, eles são lá em cima. Né?
No plano terreno, a gente vai ter, trabalhando diretamente conosco, a Umbanda e a Quimbanda. Então, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter, eu estou falando uma explicação antiga, tá? Não tome isso por regra, tá? A gente vai ter a Umbanda com esse caboclo, que é como é chamado aqui, como uma espécie de assessor do orixá. É o cara que já viveu em terra, o orixá nunca viveu em terra, assim pelo menos encarnado, né? Mas esse caboclo, esse guia de Umbanda, ele já viveu em terra como uma pessoa. Se transmutou, nem sabe mais quem ele era, e hoje ele vem como falangeiro de um orixá. Falangeiro, assessor desse orixá, ou na vibração desse orixá. Então o orixá lá em cima, num culto específico chamado nação, ou batuque aqui para nós, acho que no candomblé é parecido. Já na Umbanda, isso tudo para haver essa acomodação dessas 6 religiões dentro do mesmo terreiro, em dias separados, claro. Então esse caboclo é uma espécie de assessor desse orixá, né? Que visa nos passar filosofias de vida, filosofias de comportamento, moral, né? Ética, nos aprimorar, melhor dizendo, tá? Busca nos aprimorar. Numa questão muito mais de convivência entre os seres humanos, numa coisa positiva, legal, do bem, coisa e tal, para que a gente esteja apto, ou esteja apto, né, para ser merecedor de ter contato com esse orixá. Olha que legal. Então, o caboclo de Umbanda, o guia de Umbanda, seja ele qual for, ele nos prepara, né, tem um tete-a-tete, conversa com a gente, assim, eu estou conversando com vocês, nos dá explicações de uma linguagem que a gente compreende, para que a gente se torne mais merecedor de poder ter contato com esse orixá, ou que possa compreender a magnitude do orixá enquanto Deus, deidade, né? Deuses são muitos. O caboclo de Umbanda, o guia de Umbanda, ele tem essa missão assim intermediária, né? Já na compreensão dessas 3 religiões conviver na mesma casa, o Exu de Quimbanda para nós aqui, ele vem como também um assessor do guia de Umbanda, nessa hierarquia. Então, por exemplo, o Exu Veludo que incorpora, ele vem como esse assessor do guia de Umbanda. E a lógica dele é trabalhar nas coisas mais mundanas dos seres humanos e das pessoas que frequentam o terreiro. Então, assim, eu vou dar um exemplo bem tosco, bem bobo, mas o pessoal que é fora da religião entenda, né? Quando tu quer falar palavrão, contar piada cabeluda, falar palavrões, falar de sexo, de sei lá, ou de beberragem, ou de, né, coisas mais mundanas, tu vai procurar um amigo teu que é parecido contigo, que tem mais ou menos a tua idade, que tem uma certa afinidade contigo, e é assim que tu vai fazer, né? Tu quem tá me ouvindo aí agora, né? Então, mas já é esse tipo de assunto mais cabeludo, digamos assim, o pessoal entender, tu já não conversa com o teu avô, com o teu pai com o teu pai, principalmente para quem tem essa relação assim de respeito, né? Não conversa com um juiz, com um advogado. O ser humano ele se compara, então ele tem essa questão do mais sério, daquela pessoa que é séria, que não debate esse tipo de assunto. Então, assim, a comparação é semelhante, é parecida. Quer dizer, para nós, o guia de Umbanda, ele está para uma coisa maior do que a coisa mundana das besteiras que a gente faz, dos desejos que a gente tem aí, cabeludos, de beber, fumar, transar, usar drogas, essas coisas assim que são normais na Terra e na adolescência então nem se fala, né? Olha só o papo, a baita explicação que eu estou dando. Então, assim, para isso, para essas questões mais mundanas, mais que o ser humano curte fazer, né? Adora fazer um sexo, isso todo mundo gosta. Quem não gosta, não sei, não conheço. Então, assim, a gente tem esse Exu e Pombagira que vão poder falar olho no olho, dar risada daquilo, achar interessante, e tu ali vai se sentir à vontade de falar.
com esse Exu e essa pombagira, do teu namorado, de que ele é legal, de que ele te faz ir à loucura e de que ela te tira o teu sono. Então essas coisas mais vulgares a gente fala com Exu e pombagira. Viu como é legal a separação? Então tu tem assim Exu e pombagira para essas coisas mais mundanas, tu tem o caboclo ou guia de Umbanda como um cara que fala de coisas mais filosóficas, né, no conceito religioso. E então tu tem esse guia de Umbanda como um mediador, digamos assim. E incumbe Exu dessas tarefas mais mundanas. Eu estou repetitivo. Vamos lá responder a tal da pergunta do Douglas Baldo, que eu só enrolei até agora. Mas é importante dar essa explicação para quem não conhece nada da nossa religião, tá? Então, assim, ó, respondendo diretamente a pergunta do Douglas Baldo, se é obrigatório, aqui eu até vou reler a pergunta do Douglas, tá? Cadê o negócio? A pergunta dele. Para puxar o Exu de Quimbanda no médio, em desenvolvimento, é preciso que o guia de frente, do lado da Umbanda, esteja firme? É a pergunta que ele faz. Agora eu vou responder depois de dar essa enorme explicação para pessoas que não são da nossa religião compreenderem o que é a nossa religião e a forma como a gente vê as coisas. Então lembra que eu falei que o guia de Umbanda ele é o cara que ele trabalha num conceito mais filosófico, mais moral, para te aproximar do orixá enquanto Deus, dessa coisa toda, para que tu consiga perceber essa plenitude além da matéria, além da terra, de que existe deidades e um Deus absoluto, e esse papo todo religioso, né? E que o Exu ele serve nessa coisa mais mundana. Então, assim, ó, se entendia durante sempre, eu me conheço, desde que eu me conheço por gente, né? E desde lá de trás, se entendia que para tu começar algo dentro da religião, tu tem que começar pelo lado da cabeça, porque a cabeça comanda o corpo, né? Então, assim, alguns dizem que a orelha não passa a cabeça, que os pés não passam a cabeça, e aí vai. Então, a ideia do guia de Umbanda era tu ter ali uma referência filosófica até mesmo para se aproximar dessa energia do caboclo que é mais tênue, né, mais tranquila, mais calma. Isso ia te deixar zen, tranquilo, com a cabeça feita, legal, para que quando então tu fosse desenvolver teu Exu, tua pombagira, tu soubesse lidar com eles, soubesse lidar com Exu e pombagira. É muito comum as pessoas começar a incorporar um Exu no terreiro ou uma pombagira e já querer meter feitiço no rabo dos outros, porque agora eu tenho um Exu, porque é assim que as pessoas pensam de forma inconsciente. Ah, porque agora eu estou protegido pelo meu guardião. Ai de ti se tu fizer alguma coisa para mim. Então, essa questão de poder que a pessoa sente, se ela começa pela Umbanda, se ela começa a incorporar esse guia de Umbanda primeiro, ela vai, em primeiro lugar, ela vai ter esses conceitos filosóficos e morais que vão dizer, não, o sagrado não te pertence. Tu é que está tentando entender o sagrado. E a segunda questão que se entendia numa visão antiga é que esse guia de Umbanda, estando fundamentado na tua cabeça, na verdade na tua coroa, tá? Coroa de rei mesmo, né? Coroa, ori, coroa, tá? Então na tua coroa, ele estaria, por consequência, também controlando os excessos do teu Exu. Então é simples. Fez ali o caboclo de Umbanda primeiro, o guia de Umbanda, incorporou ele firme para quando o Exu tentar te pegar sem que tu queira, né, na visão mais antiga, o guia de Umbanda, por estar dominando a tua cabeça, não vai deixar. É mais ou menos assim, umas palavras bem simples, bem boba, bem chula, tá? E entender isso aí sem fazer parte desse contexto antigo da religião, desse conceito hierárquico, é muito difícil. Hoje em dia, como as pessoas têm muita pressa mesmo, elas acabam começando por Exu e Pombagira. E aí acaba que Exu virou a porta de entrada, Exu e Pombagira de Quimbanda ou de linha de esquerda, virou a porta de entrada do terreiro, para muita gente. Porque há um efeito muito
muito geral aí de que a assistência, o pessoal que vinha para assistir antes e para tomar consulta e coisa e tal, a assistência está se tornando corrente. E basta vocês observar nas casas de religião que vocês vão ver. Hoje em dia tu vai numa casa de religião, tu vê um monte de gente na corrente e tu olha pro banco lá, meia dúzia, né? E se tu olhar bem assim e querer saber quem são aquelas pessoas, a maioria são parentes de alguém que está na corrente, na corrente espiritual, na corrente mediúnica, melhor dizendo. Ah, eu vou precisar de um cafezinho, de uma água. Ô, gente, não fique, eu só vou pegar um cafezinho ali, tá? Só um pouquinho. Eu tô sozinho aqui e aí complica. Eu tô tentando dar bastante base aí para vocês, porque esse vídeo ele fica gravado e tem muita gente que assiste à noite, né? Outras pessoas que são de fora do país, tem diferença no fuso horário, também assistem depois. Vamos lá. Eu acho que respondi essa pergunta. Se ficou dúvida depois, o Douglas aí tem meu WhatsApp, pode me perguntar e eu respondo lá, tá?